Ah, não é tudo nessa vida que temos responsabilidade. Existem algumas coisas que não, não estão da nossa responsabilidade, mas não significa que podemos deixar as coisas se estragar, porque não é o seu dever de fazer. Então, aprenda a fazer, mesmo que tu saiba que você não é um bombeiro, mas nunca deixe a casa do seu vizinho pegar fogo e não fazer nada, só por saber que você não é bombeiro. Que Deus abençoe a sua vida, assim nós entramos nesta manhã. Depois de um final de semana muito longo que estivemos em casa. Espero que cada um de nós tenha passado, mas muito bem, em nome de Jesus. Bom dia, irmão Edson. Estaremos meditando na primeira carta a Timóteo 4, estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo 4, diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graça. 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esta é a palavra do Senhor. Então essa palavra é uma palavra muito abençoada. Nós vamos compartilhar em torno dessa palavra. A coisa vai ser muito boa. Vamos analisar junto algumas coisas. Por exemplo, aqui no versículo 4, quando ele diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Então diz que todas as coisas que Deus criou são todas boas e nunca devem ser rejeitadas. Estamos a falar das coisas. Está dizendo que todas as coisas. Estamos a falar das coisas. Diz que todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado. Tudo tem que ser recebido com ações de graça. Rosita Nguan, Deus abençoe. Obrigado aí. Estamos juntos, irmão Edson, graças a Deus. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas, estamos a falar somente das coisas. Está a dizer, todas as coisas são boas. Quer dizer que todas as coisas que Deus criou, mesmo em Gênesis, você encontra a mesma palavra, diz que tudo que Deus criou é perfeito. Então, todas as coisas são boas. São boas e nunca devem ser rejeitadas. Depois aqui diz que porque pela palavra de Deus e pela oração são todas santificadas. Então diz que a todas as coisas pela palavra de Deus e também pela oração é tudo santificado. Estamos a falar de coisas. Nós estamos a falar de um ser humano. Um ser humano. Está a dizer todas as coisas criadas por Deus. Então, se a palavra de Deus que diz todas as coisas criadas por Deus são boas e não devem ser rejeitadas, quanto mais ao ser humano. Porque o ser humano foi gerado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus aqui, através da tua palavra, diz que nada deve ser rejeitado, porque tudo é bom. Então, vamos pensar junto, quanto mais ao ser humano. Se Deus, através da sua palavra, diz que nada que Deus criou que não seja bom e que nenhuma dessas coisas devem ser rejeitadas. Tudo precisa ser recebido com ações de graça, com ações de graças. São as coisas. Então, quanto mais a um ser humano, se nós somos ensinados nesta manhã que não devemos não devemos rejeitar qualquer coisa que Deus criou. Não podemos rejeitar as plantas, os animais, a terra, o mar, todas essas coisinhas. Quanto mais a um ser humano. Quanto mais a um ser humano.
Então, porque aqui diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração, todas as coisas são santificadas. Então, nesta manhã, nós somos ensinados que nessa vida, o ser humano é que é mais importante em relação a todas as coisas que Deus diz que não devemos rejeitar, mas sim devemos receber com ação de graça. Então, o ser humano é mais importante. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e também foi criado como a coroa da criação. O ser humano foi criado, foi feito, colocado no jardim do Éden como a coroa de toda a criação. E nós olhamos para um ser humano com a imagem de Deus e nós rejeitamos. Rejeitamos por causa das suas atitudes, por causa de como se comporta, como todas essas coisinhas todas. Nós rejeitamos, não recebemos. Mas a Bíblia, aqui onde nós lemos no versículo 5, diz que porque pela palavra de Deus e pela oração, tornamos todas as coisas santificadas. Nós santificamos todas as coisas pela oração e pela palavra de Deus. Nós não santificamos com xambô, com as nossas forças, não. Mas diz que pela palavra de Deus e também pela oração. Então, o que nós devemos aprender, segundo o que nós aprendemos quando Paulo escreve a Timóteo, esse jovem pastor, ele ensina que todas as coisas, aquelas que nós consideramos não boas e aquelas que consideramos boas, em especial, aquelas que nós consideramos não boas, a Bíblia, ele diz que todas essas coisas foram criadas por Deus e são boas e que nenhuma delas deve ser rejeitada. Então, o homem é a imagem de Deus, criado por Deus como a coroa da criação, criado e foi colocado no jardim do Éden para dominar todas essas coisinhas. Mas o que tem acontecido é que nós negamos o homem, rejeitamos o homem. Mas muitas das vezes nós rejeitamos por causa das atitudes. Porque aquele é aquilo, é guisado, é assado, é aquilo. Começamos a falar muita coisa ao respeito e nós rejeitamos as pessoas automaticamente. E nós colocamos nossas próprias razões. Porque essa pessoa é isto, porque aquela pessoa não me respeita, porque aquela pessoa não vai comigo, porque aquela pessoa... E nós rejeitamos a imagem de Deus. E por causa das atitudes, nós temos a capacidade de mudar por causa das atitudes do homem. Acabamos negando o próprio homem, mesmo que nós saibamos que este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, olhamos para as suas atitudes e nós rejeitamos. Por isso, há muita gente na nossa sociedade que nós rejeitamos. E fica sabendo, toda pessoa que você rejeita, automaticamente você entregou nas mãos de Satanás. Automaticamente. A todas as pessoas rejeitadas. É uma criança recém-nascida que é rejeitada. É alguém que é rejeitado. Existe um mundo das trevas que já estão preparados para poder acolher. O diabo está sempre preparado para poder acolher a tudo que você rejeita. E nós temos muita gente nessa sociedade que estão nas drogas, que estão nas bebedices, que estão vivendo de qualquer maneira. Mas tudo é por causa da rejeição. Rejeição. Se você rejeita alguém, alguém vai receber. Então, a Bíblia diz, aqui no nome diz que nenhuma coisa deve ser rejeitada. Nenhuma coisa que Deus criou que deve ser rejeitada. Mas nós rejeitamos. Começamos a escolher, começamos a olhar o que é bom, o que não é bom. Mas aqui diz que todas as coisas que Deus criou são boas e nenhuma delas deve ser rejeitada. Se parece não sendo boa, Paulo nos ensina que vamos usar a palavra de Deus para fazer o quê? Para santificar a palavra de Deus e para oração, para podermos santificar aquilo que nós achamos não sendo bom.
Então, se ele diz, com a palavra de Deus, diz que nós vamos pregar, we're gonna teach, nós vamos ensinar a palavra de Deus, mas depois de todas as coisas, nós vamos aplicar a oração. Por isso diz que pela palavra de Deus e pela oração, nós as santificamos. Nós as santificamos. Então, o que é preciso é sabermos que em cada momento, em cada circunstância, se existem pessoas no teu meio que parece que não merecem estarem perto de você por causa das suas atitudes, o que você precisa fazer é primeiro ensinar a palavra, permitir com que essa palavra, essa pessoa alcance a palavra de Deus. O que nos muda é a palavra. Se estamos na casa do Senhor hoje, é porque alguém nos pregou a palavra, é porque alguém sempre esteve orando pela salvação do mundo, pela salvação das almas, e nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados assim mesmo. Então, por quê? Porque alguém orou, alguém pregou a palavra. Hoje parecemos bonitos, hoje parecemos o que nós somos hoje, mas tudo foi por causa da palavra e pela oração. Então, se Deus não está a permitir rejeitarmos as coisas, quanto mais ao ser humano. Se Deus não está a permitir, Ele não está a permitir com que as coisas sejam rejeitadas, não está a permitir com que aquilo que Deus criou seja rejeitado. Quanto mais ao ser humano. Lembra que as coisas para acontecer, Deus só falou para as coisas acontecerem. Mas quando chegou a vez de se criar o homem, diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Então, o homem é a imagem de Deus. O homem é a coroa de Deus. O homem é algo precioso que Deus colocou aqui na terra. Então, devemos aprender a não rejeitarmos as pessoas por causa daquilo que os nossos olhos nos mostram. A pessoa não é aquilo que os teus olhos te mostram. A pessoa não são as atitudes. Dentro daquela pessoa que você olha, vê atitudes que não gosta, existe uma alma. Existe alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós precisamos fazer a cada dia, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a Deus. Não vamos rejeitar as pessoas. Rejeitando as pessoas, automaticamente você está entregando nas mãos do diabo. Vai verificando, a maior parte das crianças rejeitadas tiveram uma infância difícil. Sabe por quê? Porque existe alguém que os acolheu. As nossas crianças, a maior parte das crianças que estão nas ruas foram rejeitadas. A rua lhes acolheu. Os contentores lhes acolheram. Todos foram acolhidos pelas ruas, as cavernas, embaixo da ponte. Esses lugares acolheram as crianças. Por quê? Porque alguém rejeitou. E o que espera de uma criança que vive embaixo da ponte? O que se espera de uma criança que depende do lixo, comer, se alimentar nos contentores? O que você espera das crianças que dormem na rua? Mas tudo é por causa da nossa irresponsabilidade. Porque nós, o ser humano, decide rejeitar, decide dizer: este aqui não é meu filho, este aqui é aquilo, este aqui não merece estar comigo, esse comportamento não pode viver comigo. E geralmente, em algum momento, nós rejeitamos de uma forma especial. Mandar as pessoas: vai viver em casa de vovó, vai viver em casa de tia. Mandamos. E lá, você não sabe o que se vive naquela casa. Você não sabe quais são as práticas dentro daquela família que você mandou o seu filho. Você não sabe. Alguma coisa vai lhe colher aquela criança. Então, que Deus nos ajude. Vamos usar a palavra de Deus para santificar. A oração para podermos santificar. Aquilo que nós achamos impuros, o que nós devemos fazer, precisamos purificar através da palavra do Senhor. Então, Paulo, ele diz, aqui no último versículo, diz assim, diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pela palavra da fé
e de boas doutrinas que tem seguido. Diz que colocando, ensinando isso, essas coisas aos seus irmãos, serás um bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Fazendo essas coisinhas, aí serás considerado ministro de Cristo, porque você estará ensinando, não a rejeição. Não importa o comportamento, mas não a rejeição. Se você rejeita como pai, se você rejeita como mãe, se você rejeita, quanto mais a sociedade. Quanto mais a sociedade. Se você fala mal, porque rejeitar não é somente mandar embora, é falar mal. Muitas das vezes nós falamos mal com os nossos filhos, falamos nomes. Isso é uma rejeição. Você rejeita a palavra, rejeita pessoas tendo a pessoa perto de você. Você rejeita tendo a pessoa perto de si. Parece que não é rejeição, porque para muito a rejeição é negar a pessoa. Existem pessoas que negam pessoas dentro das suas casas, nega a esposa, nega marido, nega filho, nega neto, mas tendo as pessoas dentro da sua casa. E a tristeza vai abraçar aquela pessoa. Trauma vai abraçar aquela pessoa. O que você espera dessa criança no futuro? Ou o que você espera dessa pessoa? Será que aquilo que você deseja receber, tu receberás? Não importa, não vamos usar justificações. Jesus, se tivesse usado justificações, nem eu nem você, ele teria nos aceito. Ele não teria nos aceito. Nós seguimos a Cristo, mas nós não fazemos as obras de Cristo. Por isso Jesus disse, eu não vim senão as ovelhas perdidas. Somente aqueles que estavam perdidos. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que está perdido. E o maior erro do ser humano é dizer que ama somente amar aqueles que lhes faz bem. Se você só ama aqueles que lhes faz bem, você não sabe amar. Você não sabe amar. A prova de saber amar é amar aqueles que te fazem mal. Aquela criança que te mais causa estresse. É essa criança que você tem que mostrar o amor. O pai do filho pródigo vivia com seus filhos. O outro pegou suas coisas, riquezas e foi embora. O outro permaneceu. Mas aquele pai mostra o amor. Como é que ele manifesta o amor? Quando o filho perdido volta. O outro zangou, diz que, pai, esse teu irmão havia se perdido. Por isso eu faço tudo isso, porque o seu irmão havia se perdido. Agora voltou, estava morto, agora está vivo. E você sempre está comigo. Então está a mostrar que nós, em primeiro lugar, devemos amar aquelas pessoas que parecem não merecem ser amados por nós. Não espera a pessoa te fazer bem para tu poderes amar. Jesus nos ensina isso. Qual é o lucro que nós teremos? Somente amando aqueles que nos amam. Não existe nenhum lucro. Não existe nenhuma prova de amor. A prova de amor é quando você sai cumprimentar aquele que te faz mal. Quando você ama aquele que te odeia, aquele que luta consigo, aquele que não te quer ver, aquele que te inveja. Aí você vai saber amar. Quanto ao seu inimigo, Jesus diz que nós temos que amar e orar por eles, lhes abençoar. Então nós rejeitamos as pessoas dentro das nossas casas, rejeitamos os nossos filhos, trazemos preferência, é uma rejeição. Amanhã você vai colher o que você está a plantar. Então não existe, não há nenhum ser humano que acorda já tem desejo de fazer mal a alguém. Não, se alguém faz o mal, é porque o mal está sobre aquela pessoa. E o mal é vencido pelo bem. Jesus disse, combater o mal pelo bem, fazendo o bem. Aquele que te faz mal, aquele que te dá uma chapada, você precisa dar a outra face. Então, não vamos rejeitar pessoas. Há muita gente que cresceu, não com seus pais. Há muita gente que cresceu, não perto dos pais. Eram emprestados. É uma rejeição que você plantou. E essas pessoas a tudo culpam a sua infância. Porque não tenho condições.
de cuidar, mas conseguiu ficar com outros. Rejeição. Então, aqui Paulo, ele nos ensina isso, diz, pois todas as coisas foram criadas por Deus, são boas, e nada deve ser rejeitado. Nada deve ser rejeitado. O que é preciso, se consegues ver que não está bem, diz que pela palavra de Deus e pela oração, todas as coisas são santificadas. Nenhuma das coisas que Deus criou deve ser rejeitado. Nenhum ser humano gerado por Deus deve ser rejeitado. Mas antes, pela palavra de Deus e pela oração, vamos tornar todos santos e perfeitos. Se parecemos perfeitos hoje, é por causa da palavra. Nossos pais quiseram implantar a perfeição em nós, não conseguiram. Mas a palavra de Deus nos tornou o que parecemos ser hoje, o que somos hoje. Então, é a palavra de Deus que nos fez isso. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Nada deve rejeitar. Nada nessa vida você deve rejeitar. Não rejeite ninguém. Independentemente do seu comportamento, independentemente das suas atitudes. Mas Deus está dizendo, tudo que Ele criou é bom. É o que a Bíblia diz. E o homem é a coroa de toda a criação. O homem é a imagem de Deus. Negou o homem, negou o seu Criador. Rejeitou o homem, rejeitou aquele que o criou. Não dá pessoas nome. Não chama ninguém de maçupim. Não chama ninguém de drogado. Não chama ninguém. Deus não criou isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra e criou o homem segundo a sua imagem e a sua segurança, e a sua semelhança. Então, não chama ninguém, não dá nome a pessoas. Todos somos a imagem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Foi bom ter estado contigo. Fazendo isso, o último versículo diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo, nutrido pela palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido. A sua boa doutrina que você segue só será visto quando você aprende a não rejeitar a ninguém. Aí será visto que estás numa boa doutrina, que não será a doutrina dos homens, mas a doutrina de Deus. A doutrina dos homens, em algum momento, nos ensina a rejeitar as pessoas, mas a doutrina de Deus, não. Jesus veio para os perdidos, cansados, oprimidos, adúlteros. Todos aqueles que nós conhecemos foram a razão da vida de Jesus. Então, se conhece alguém, saiba que Jesus morreu nessa terra por causa dessas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu só vou ler os vossos comentários aqui e depois estaremos passando. A irmã Rosita primeiro disse, Pai do Senhor, Pai do Senhor, minha querida, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Irmão André também diz, muita paz, Pai. Paz do Senhor, irmã Mira diz, paz de graça, Pai. Oh, boa semana para si. Para ti também, tenha uma boa semana laboral e muito amor aí na sua família, em nome de Jesus. E irmã Albertina diz, paz de graça, Pai. Saúde em nome de Jesus. Eu também te saúde em nome de Jesus. Obrigado pelo apoio, tudo que vocês me têm dado. Irmã Mira Macam volta a dizer, amém, glória a Deus. Irmão Edson diz assim, os argumentos para rejeitarmos ao próximo são muitos. Estão sempre acompanhados de esquecimento que o próximo é a imagem e a semelhança de Deus. Estamos a ignorar os frutos do Espírito Santo, descritos em Gálatas. O amor, longanimidade, temperança, bondade, entre 8. Muito obrigado, irmão Edson. Deus abençoe a sua vida. Irmão Duande também diz que Deus me capacite a parar de dar nome às pessoas. Que bom.
Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Irmão Edson a dizer, eu achei que vinha Matabichar, mas acabei levando chai. Que Deus nos ajude chai para todos nós. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, obrigado pelo apoio. Tenho recebido bons feedbacks. Muita gente que pensei que não acompanhava essas lives, mas todo mundo está dizendo continue. Não temos como parar. Temos que fazendo isso para que o nome de Deus seja glorificado. Não esqueça de compartilhar. Compartilhe essa live se te abençoou. Manda para as outras pessoas. Temos que parar com o espírito de rejeição, de rejeitarmos as pessoas, entregamos as pessoas nas mãos de Satanás. Então compartilhe, visite o nosso canal de YouTube, Serendipity Tembe, se inscreva lá se você ainda não é inscrito lá e nos ajude a fazer, a crescer a página. Crescendo a página, muita gente serão alcançados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe aí, aquele beijão de sempre e um forte abraço. Amanhã, pontualmente, às 6h30, estaremos juntos. Graças a Deus. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau.